Olá, já parou para pensar como é que o governo decide construir uma ponte ou, sei lá, equipar um hospital? Pois é, por trás de cada gasto público existe todo um conjunto de regras. E aqui no Brasil, essas regras acabaram de passar por uma transformação. E que transformação? Vamos juntos entender o que mudou? A pergunta parece simples, né? Mas quando o governo precisa comprar alguma coisa, ele não pode simplesmente ir na primeira loja que aparece. Não! É preciso seguir um processo super rigoroso para garantir que o nosso dinheiro seja usado da melhor forma possível. E é exatamente esse processo que define a qualidade dos serviços que chegam para a gente no dia a dia. E para a gente destrinchar esse assunto, vamos nos basear numa fonte que é fundamental. O livro Licitações e Contratos Administrativos, do Victor Aguiar Jardim de Amorim. É uma obra que virou uma verdadeira referência na análise da nova lei brasileira sobre esse tema. Então a gente tem aqui uma base bem sólida para entender todas essas mudanças. Ok, vamos começar pelo básico do básico. Para entender o que mudou, primeiro a gente precisa sacar qual é o conceito principal por trás de toda e qualquer compra que o governo faz. A melhor forma de pensar nisso é como uma lista de compras. Mas olha, não é uma lista qualquer. É uma lista que vem com um manual de instruções super detalhado que diz não só o que comprar, mas como comprar, de quem comprar e por qual preço, e tudo isso de um jeito competitivo e transparente. O nome técnico para todo esse processo é licitação. Basicamente, é um procedimento formal, uma competição para selecionar a proposta que seja a mais vantajosa para o governo. E o objetivo é bem simples, na verdade: garantir eficiência e tratar todo mundo que está competindo de forma igual. Mas aí fica a pergunta, se já existia um sistema, por que mudar? Bom, o modelo anterior, que ficou valendo por quase 30 anos, foi acumulando uma série de problemas que, sinceramente, precisavam de uma solução. Essa citação do senador Antônio Anastácia, que está na apresentação da nossa fonte de pesquisa, resume bem o sentimento geral da época. O sistema antigo era visto como um engessado, sabe? Duro e caro. Acabava criando mais dificuldade do que solução. Os problemas eram bem claros. A lei antiga, a famosa 8666, era muito criticada pela rigidez dela. Na prática, isso significava que um errinho bobo num documento podia paralisar uma obra inteira por meses, e isso gerava os tais altos custos de transação, que é toda aquela grana gasta com burocracia, advogados, só para fazer o processo andar. O resultado disso tudo, um número enorme de obras paradas e pouquíssima eficiência nos gastos. Então, diante desse cenário, o Congresso Nacional começou um longo, mas longo mesmo, debate para criar uma solução. Uma nova lei que pudesse, de fato, modernizar as contratações públicas aqui no país. E o resultado foi a Lei 14.133, que foi sancionada em 2021. E olha, não foi uma mudancinha qualquer não. Foi o resultado de quase uma década de discussões para juntar várias regras, trazer boas práticas e finalmente dar uma modernizada geral em todo o processo. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Teve um período de transição de 2 anos. De abril de 2021 até março de 2023, os gestores públicos podiam escolher qual lei seguir. Mas, desde então, a nova lei virou a única regra do jogo para todas as novas contratações. E é por isso que entender ela agora é mais importante do que nunca. Certo, mas e na prática? O que é que mudou de verdade? Como é que o processo de licitação funciona com a nova lei? Vamos dar uma olhada nos pontos principais. Agora, o processo tem um fluxo que faz mais sentido, com um foco gigantesco na fase de planejamento. A grande virada, mesmo, é a inversão de fases. Como regra geral, primeiro se julgam as propostas e os preços, e só depois é que vão analisar os documentos de quem ganhou. Isso deixa tudo muito, mas muito mais ágil. Uma das maiores inovações, sem dúvida, é o tal do diálogo competitivo. Essa ideia foi inspirada em modelos lá da Europa e serve para contratações bem complexas, como em tecnologia, sabe? Quando o governo não tem uma solução pronta. Nesse caso, a administração pública dialoga com as empresas para construir a melhor solução em conjunto, antes mesmo de receber as propostas finais. Bem diferente, né? Outro pilar dessa nova lei é a transparência. Para isso, foi criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Ele funciona como se fosse um grande shopping center virtual do governo, onde todos os editais, contratos e informações importantes precisam ser publicados. Isso facilita demais o acesso e o controle de todo mundo sobre os gastos públicos. Bom, vamos agora para a parte final, para a gente conectar todos esses pontos. Afinal de contas, por que essas mudanças todas são tão relevantes para a sociedade como um todo?
Os objetivos da nova lei são bem claros: mais transparência, mais eficiência com o dinheiro dos impostos e mais segurança jurídica para todo mundo envolvido. A meta é diminuir o risco daquelas obras paradas e até usar métodos mais modernos, como mediação, para resolver brigas, evitando que tudo vá parar na justiça e demore uma eternidade. Resumindo a história toda, o espírito da lei é garantir que o dinheiro público gere resultados melhores para a população. E essas regras valem para todo mundo, tá? Desde a menor prefeiturinha até o governo federal, buscando um padrão de qualidade e eficiência maior no país inteiro. Olha, essa nova lei de licitações é sem dúvida nenhuma um avanço enorme no papel. Ela cria ferramentas para a gente ter mais transparência, mais agilidade, mais planejamento. A grande questão que fica no ar é: será que essa mudança na lei vai se traduzir na prática em uma gestão pública mais eficiente e em serviços melhores para todo mundo? Bom, isso só o tempo vai dizer.